Meus irmãos, preparando os nossos corações e as nossas mentes para o estudo que nós vamos fazer neste dia 15 de abril de 2020, iremos ler a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 15 ao 18. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Vamos orar. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, amigos espirituais, trabalhadores da nossa amada Escola Jesus Cristo, estamos aqui rogando toda a proteção que necessitamos para realizar o estudo do dia de hoje. Que o Senhor esteja conosco neste momento, através dos seus emissários de luz, e nos ajude, Senhor, a guardar as palavras aqui estudadas nos nossos corações, e que tudo que for estudado seja condizente, fidelidade com o vosso Evangelho de luz. Por fim, Senhor, nos lembramos da vossa passagem, quando nos disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Então, ciente que o Senhor está neste momento nos ajudando, damos por iniciado o nosso estudo do dia de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós temos o hábito de rever o significado de algumas palavras. E aqui nós vamos rever nesse momento, para fixar bem em nossas mentes, o significado do substantivo eira, que foi lido aqui nessa passagem evangélica narrada por Lucas. Eira significa local de terra batida, cimentado ou lajeado, próprio para debrulhar, trilhar, secar e limpar cereais e legumes. Vejamos bem, todos nós sabemos que Jesus falava ensinava por parábolas. Então, ele se reportava sempre a situações, a objetos que cercavam as pessoas. E aqui nós podemos ver que ele está se referindo à localidade que eles moravam, E era comum eles se reunirem nesses locais de terra batida, onde debulhavam, trilhavam e secavam os cereais e legumes. Então, feito essa explanação, nós
pedimos licença para iniciarmos a leitura do texto evangélico narrado por Emmanuel com base na passagem acima. Mas antes, nós gostaríamos de esclarecer, como é do conhecimento de todos, que em virtude da excepcionalidade do momento que estamos passando, as pregações e estudos regularmente realizados no ambiente físico da Escola Jesus Cristo estão sendo realizados através do ambiente virtual. Isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, uma vez que nós não estamos muito habituados a utilizar essa ferramenta nos nossos estudos. Mas nós não podemos esquecer, que conforme nos diz Allan Kardec, no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, o progresso é uma das leis naturais que rege o universo. E assim, confiantes neste momento que a tecnologia, quando bem utilizada, nos proporciona a conexão e, por conseguinte, aproxima, une pessoas em torno de uma mesma finalidade, nós iremos ler a lição, como nós falamos, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier e constante no livro Pão Nosso. E o nome da lição é O Trabalhador Divino. Após a leitura da lição, nós vamos tecer alguns comentários acerca do texto. Então, inicia Emmanuel, o trabalhador divino. Apóstolos e seguidores de Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista, ou seja, de João Batista, quando ele pregava o Evangelho. O precursor designa por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpa o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Convém nesse momento só fixar essa última frase. Purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. E continua Emmanuel. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheios de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa a seu lado, mas permanece vigilante. Em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra
que lhe foi confiada as salvadoras diretrizes. Mais uma vez, vamos repetir esta frase porque ela é de uma importância fundamental, principalmente no momento que estamos passando. E em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cesseiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé. Essa frase também é muito importante. Todo o texto, né? Mas vejamos, desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Então, meus irmãos, Emmanuel nos diz aqui que à frente segue Jesus, abençoando aqueles trabalhadores humildes, cooperadores humildes do teu Evangelho. E ele seguirá limpando a eira do mundo. Então, como nós falamos, feito essa leitura, nós vamos tecer algumas considerações, porque o texto de Emmanuel é muito rico, como sempre, e muito didático. Mas para fim dos nossos estudos, que nós temos o horário limitado, nós vamos tentar rever brevemente algumas colocações que ele nos diz no texto. Então, Emmanuel afirma que ao longo das civilizações, apóstolos e seguidores de Jesus o designaram por o mestre, como nós conhecemos, o pastor, o Messias, Salvador, príncipe da paz. Contudo, naquela ocasião em que João Batista se encontrava pregando no deserto, e ele pregava o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados, ao ser questionado pelo povo se ele não seria o Cristo, né? Porque o povo questionou se João Batista não seria o Cristo, se não seria o Messias prometido que eles tantos aguardavam. Ele responde, ele se refere a Jesus como sendo um trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor, que nunca se apaga. Todos nós sabemos que a vinda de Jesus ao mundo, ele veio nos ensinar sobre a justiça divina, que é a verdadeira justiça, e sobre o amor. Então, isso jamais nós podemos nos esquecer, porque vez ou outra a gente ainda se pega pensando em fazer justiça de acordo com o nosso ponto de vista. E isso é um grande equívoco
que nós não podemos continuar cometendo, porque só, né, quem tem a verdadeira justiça é Deus, é a justiça divina. E Deus, como um Pai justo e misericordioso, ele certamente lança mão, né, dessa justiça de acordo com as necessidades e o merecimento de cada ser humano. E nós observamos que João Batista, ao denominar Jesus, ele utilizou dos verbos com uma ação futura, num tempo futuro. Limpará, recolherá e purificará. Se nós formos estabelecer um paralelo com o momento pelo qual a Terra está passando, o nosso planeta está passando, nós veremos claramente, né, uma sintonia, uma perfeita sintonia entre o que foi dito por João Batista e o que consta nos textos evangélicos e com o momento atual. Porque o Evangelho, ele foi escrito há séculos passados, há mais de 2000 anos, vamos dizer assim, precisamente. Mas ele é atual. Isso não pode restar dúvida para a gente. O Evangelho não é passado. Ele é um livro sagrado que nós temos que estudar sempre, tentando beber na sua fonte, que é a fonte de água viva, que vai saciar a nossa sede em todos os momentos. Então, isso é importante nós estabelecermos esse paralelo, né? E no percurso desse processo, Jesus, que foi o criador, governador do nosso planeta, e aí eu vou pedir licença para ler uma passagem do livro A Caminho da Luz, que é um livro fundamental para nós entendermos, compreendermos a formação do planeta Terra. E o fato de Jesus ser o criador e o governador desse planeta. Nesse item aqui, no capítulo 1, que fala da gênese planetária, no item que fala do divino escultor, Emmanuel nos diz: sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com suas legiões de trabalhadores divinos. Lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco da matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terrestre, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Pelo adiantamento da hora, não teremos tempo de ler o restante do texto. Mas quem tiver disponibilidade, quem tiver o livro, nós recomendamos a leitura, porque de fato nos esclarece muito essa concepção, esse ensinamento e essa convicção, mais ainda, uma convicção que nós temos de Jesus como sendo o criador do nosso
planeta. Então, dessa forma, Emmanuel falou que ele fica sempre com a pá, ele está sempre atento, com a pá da mão. Não se descuida um só momento da sua criação. E isso é fundamental nós compreendermos. Apesar de tudo que está acontecendo, Jesus, ele não se descuida, ele está conosco. Jesus bate a nossa porta. Resta saber se nós estamos dispostos realmente a abrir essa porta que é simbólica e deixar Jesus entrar no nosso coração. E aí nós temos a contribuição de Kardec como sendo a chave que vai possibilitar abrir essa porta. Porque toda porta tem uma chave que abre. E Kardec nos oferece essa chave. Então a gente tem que ter bem claro isso. Emmanuel reforçou que Jesus, no texto ele nos reforçou que Jesus não se descuida um só momento. Cumpre assim a promessa que Jesus fez a seus discípulos após a crucificação e que nos foi narrada por Mateus no capítulo 28, versículo 20, em que Jesus nos diz: eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então, Jesus está conosco. Resta saber se nós estamos com Jesus, se nós estamos possibilitando, de fato, Jesus entrar nos nossos corações, porque ele não nos constringe, né? Nós sabemos que temos o Espiritismo nos adverte, nos ensinou que cada ser humano é dotado de livre-arbítrio. Então, fica sobre a responsabilidade de cada um permitir Jesus estar à frente, conduzindo os nossos passos. E neste momento eu não lembro totalmente, mas de um hinozinho que tem na escola, uma música em que fala, na Escola de Jesus Cristo, que nos fala: nossos passos são trôpegos na estrada, mas a tua mão amorosa nos conduz. É isso mesmo, meus irmãos. Nós sabemos que nossos passos ainda são trôpegos nessa estrada de aprendizagem que é a nossa encarnação, as nossas encarnações aqui no planeta Terra. Mas nós sabemos que nessa estrada sinuosa, cheia de curvas, que às vezes são muito perigosas e que nós precisamos redobrar os nossos cuidados, Jesus está nos conduzindo. E completamos, na palestra virtual que Geraldo Lemos fez no dia 5 deste mês, e que se encontra disponível no Face da escola, ao abordar o tema tempo de transição, ele nos deu uma valiosa contribuição para compreendermos esse processo. Então, nós recomendamos que ainda não assistiu essa palestra, que assista, porque é uma explicação muito clara do momento em que nós estamos passando. E nós relembramos neste momento, mais uma vez, a passagem descrita, a passagem evangélica narrada por João no capítulo 16, versículo 33. Quando o nosso trabalhador divino, Jesus,
nos disse: nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Continuando, no terceiro parágrafo, Emmanuel nos lembra que João Batista se refere a Jesus como um trabalhador abnegado, que renuncia. O trabalhador abnegado é aquele que renuncia suas próprias vontades em função de uma outra pessoa e que não age por interesse em momento algum. Portanto, é uma pessoa altruísta. E cabe agora, neste momento, a reflexão: será que nós somos um trabalhador abnegado? Não somente nos nossos exercícios, nas nossas funções profissionais, mas principalmente cooperadores do Cristo. Será que nós estamos tendo essa abnegação? Será que nós estamos renunciando às nossas próprias vontades em função do nosso próprio? É uma reflexão que nós precisamos fazer. E Jesus, sendo otimista também, a pá, que é um instrumento de trabalho, não descansa na mão de Jesus. E essa passagem nos fez recordar das palavras de Jesus no momento que estava sendo perseguido pelos judeus após a cura do paralítico em um dia de sábado. Fato este que era proibido pelas tradições judaicas trabalhar no dia de sábado, quando Jesus falou para os seus discípulos: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. E prosseguindo, que o horário já se esgota, nós vamos finalizar os comentários quando Emmanuel nos diz que na condição de trabalhadores de Jesus, necessário se faz que mantenhamos acesa no nosso coração a causa cristã. Certos é que não estamos privados das dificuldades e ingratidões. Porém, mesmo assim, precisamos desdobrar nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, uma vez que à frente do caminho segue o trabalhador divino, limpando a eira do mundo. É o que Jesus, ele faz, ele está fazendo. Ele está limpando a eira do mundo. E mais uma vez nós lembramos aqui da palestra de Geraldo Lemos, que explica muito bem esse momento. E para finalizar, nós sabemos que o Evangelho de Jesus é fonte de água viva. Assim, ele pode, como uma fonte de água viva, ele pode limpar, purificar as impurezas, os vírus espirituais que ainda residem em nossos corações e em nossas mentes, e que, por conseguinte, contaminam todo o ambiente que nos cerca. Então, portanto, meus irmãos, vamos nos esforçar ainda mais, a fim de contribuirmos com boas vibrações, principalmente neste momento planetário, para a purificação espiritual do nosso planeta. E só lembrando aqui a recomendação feita pela direção doutrinária da Escola Jesus Cristo, de nós fazermos
o culto diário no lar, principalmente nesses dias em que a dor se intensifica nos lares, nas famílias, e que a insegurança, por vezes, ameaça, vamos dizer assim, contaminar com esses vírus espirituais. E só para finalizar mesmo, nós iremos nos reportar mais uma vez à obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, e quando ele nos diz, o último capítulo, que é o Evangelho e o Futuro, quando ele nos diz: vive-se agora na terra um crepúsculo, na qual sucederá profunda noite. E ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago da nossa alma. E ele finaliza com as bem-aventuranças narradas por Mateus, no capítulo 5 do Evangelho. Então, vamos ler alguns versículos desse capítulo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. E finalizando, vamos recordar uma das promessas de Jesus. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito de verdade. João, capítulo 14, versículo 16. Meus irmãos, vamos fazer a oração final. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, amigos espirituais, trabalhadores da nossa querida, amada Escola Jesus Cristo, que tanto tem nos ajudado no nosso esforço de evolução, de aprimoramento e de aprendizado espiritual. Estamos neste momento revestidos do sentimento de intensa gratidão por toda a ajuda que o Senhor nos proporciona. Sabemos, como Emmanuel nos disse, que o Senhor, como um trabalhador divino, está sempre com a pá, com o seu instrumento de trabalho na mão, e que nos conduz com sua mão amorosa e justa. Então, Senhor, rogamos neste momento que aumenta a nossa fé, que por vezes é vacilante. Nos ajude a todos os irmãos, não só da Escola Jesus Cristo, mas todos os irmãos unidos pelo sentimento de fraternidade, solidariedade, ou seja, aqueles irmãos unidos pelos verdadeiros sentimentos cristãos, que cada um seja conduzido pela essa mão amorosa de Jesus e que tenham fé, tenham esperança, sejam otimistas, sejam trabalhadores, que este momento, com certeza, como tantos outros que a humanidade